O ano era 2008. O mundo todo vive sob o impacto do naufrágio do quarto maior banco de investimentos americano. E olhe que ao longo dos seus mais de 150 anos de história, o poderoso banco Lehman Brothers nunca emprestou $1 sequer para alguém comprar casa própria. Mas essa instituição secular e respeitada, que até o ano passado ainda deu lucros, foi contaminada justamente por aqueles empréstimos imobiliários arriscados do começo dessa história. A falência do banco Lehman Brothers levou a uma crise no setor hipotecário americano. O problema, que parecia pontual, contaminou outras instituições financeiras dos Estados Unidos. Com isso, milhares de americanos acabaram perdendo suas casas da noite para o dia e o desemprego subiu vertiginosamente. Naturalmente, a maioria desses empréstimos era garantida pela própria propriedade adquirida, conhecida hipoteca. E aí as casas voltaram a ficar vazias por falta de pagamento. Com devedores presos a hipotecas que não conseguiam pagar, muitos perderam suas casas, que por sua vez não eram mais suficientes para quitar a dívida com os bancos credores. A desvalorização dos imóveis provocou uma reação em cadeia, já que toda a economia estava ligada de uma forma ou de outra à alta do setor imobiliário nos anos anteriores. A crise de 2008 foi a pior recessão da história do capitalismo desde a Grande Depressão de 1929. Nesta semana, a falência de outros 2 bancos dos Estados Unidos reacendeu o alerta sobre uma nova crise financeira mundial. Em 48 horas, 2 grandes bancos que atendem à indústria de tecnologia quebraram nos Estados Unidos. Depois de 2 falências, o governo correu para tranquilizar os americanos e garantiu que o sistema bancário é sim seguro. A notícia da falência provocou apreensão entre os clientes do Banco do Vale do Silício, que não conseguiram movimentar o dinheiro aplicado no banco. Segundo especialistas americanos, a quebra do banco se deu, em parte, por causa do aumento na taxa de juros dos Estados Unidos, que passou de 0,25% em 2020 para 4,75% em fevereiro deste ano, em uma tentativa do Banco Central americano de controlar a inflação. Sem explicação até o momento das causas reais da quebra do banco, economistas apontam que a alta taxa de juros dos últimos meses pode ter dificultado o pagamento dos empréstimos feitos pelos clientes. Somou-se a isso o fato do setor de tecnologia, que era do nicho do Banco do Vale do Silício, desacelerar nos últimos meses, com os clientes retirando dinheiro da instituição mais rápido do que o esperado. O Silicon Valley Bank tinha cerca de 209 bilhões de dólares em ativos até o fim de 2022, o que o tornava o 16º maior banco dos Estados Unidos. Diferentemente de 2008, o governo americano resolveu agir rapidamente para evitar uma crise maior. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que, ao saber do problema nos bancos, já instruiu sua equipe a lidar com ele e assegurou aos americanos que seus depósitos estão seguros. O presidente americano tentou acalmar as pessoas que têm dinheiro nos bancos que quebraram. Vocês podem confiar que o sistema bancário é seguro. Seus depósitos estarão disponíveis quando vocês precisarem. E empresas pequenas ao redor do país podem respirar tranquilas que estarão aptas a pagar os funcionários, disse Joe Biden. O presidente ainda disse que o governo pretende apurar como os problemas ocorreram para punir eventuais responsáveis e evitar novos episódios do tipo. No resto do mundo, autoridades também têm vindo a público para tentar tranquilizar as pessoas sobre o impacto da quebra dos bancos nos Estados Unidos. Na França, o ministro da Economia, Bruno Le Maire, disse não ver perigo para os bancos franceses. O governo japonês, por sua vez, disse que está vigiando os desdobramentos da quebra das 2 instituições financeiras nos Estados Unidos, mas que não vê um risco iminente para o país. Aqui no Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o colapso do Silicon Valley Bank não parece suficiente para gerar uma crise sistêmica.
Mesmo assim, o ministro reconheceu que ainda não há informações suficientes para dimensionar o problema criado pelo episódio. Eu não sei se ele vai gerar uma crise sistêmica, aparentemente não. Eu não vi ninguém ainda tratar desse episódio como um Lehman Brothers, mas o fato é que é grave o que aconteceu. O Fed agiu no final de semana e nós vamos ver ao longo do dia, para você ver se a autoridade monetária no Brasil vai ter que tomar alguma providência. O ministro acrescentou que a reação do Federal Reserve, o Banco Central americano, à quebra do Banco do Vale do Silício foi positiva para garantir os depositantes e evitar uma corrida bancária. Em setembro de 2008, para evitar o colapso do sistema financeiro, o governo americano injetou centenas de bilhões de dólares na maioria das grandes instituições do mercado, fundos que o governo recuperou mais tarde. Agora, especialistas defendem que o governo americano tome as mesmas medidas em relação ao Banco do Vale do Silício. Afinal, existe o risco de uma nova crise econômica mundial como a de 2008? Como a falência dos bancos americanos pode atingir o Brasil? Para a gente tratar desses temas, nós vamos conversar agora com Carla Beni, economista e professora de MBAs da FGV. Olá, professora, seja muito bem-vinda mais uma vez por aqui. Olá, Emanuel. É uma honra estar aqui, sempre uma alegria estar aqui com vocês. Professora, a boia de salvamento já arremessada pelo Banco Central americano é suficiente para conter a crise? Essa boia é uma senhora boia, digamos, não? Aliás, esse é um assunto tão interessante porque você repare que foi assim uma novidade, digamos assim, historicamente falando, a rapidez que o Fed, junto com o Tesouro, fizeram o anúncio e o presidente da República veio fazer o anúncio, ou seja, é uma medida toda para fazer uma contenção e a gente não pode esquecer que nós estamos num sistema que se chama fiduciário, onde a confiança é a base. Então, quando você tem o Banco Central anunciando, vocês vão receber os seus depósitos, o Tesouro por trás dizendo, não, está tudo certo, nós vamos resolver. E o presidente dizendo que isso daí vai ser feito, isso é literalmente para dar uma tranquilidade no mercado. E não esqueçamos, né? Foi domingo à noite. Exato, super recente. Agora, claro que já de imediato, muita gente já visitou o pesadelo vivido ali no ano de 2008, professora. Faz sentido temer a repetição do que se passou naquela crise? Olha, eu sei que esse certo sentido de pânico aí, isso é algo que reverbera muito, mas eu não vou corroborar com essa tese. A estrutura de 2008, ela foi muito mais sistêmica e dentro de um contexto com as hipotecas nos Estados Unidos, algo muito mais abrangente, muito mais profundo do que agora bancos nichados. Então eu tenho um banco que tem um nicho específico, que seja o Silicon Valley com as empresas de startups ou firmas de venture capital, ou até o Signature que trabalha com criptomoedas, mas isso daí é um nicho. Então eu acho que querer colocar isso na mesma balança de 2008 é um pouco forçado. Diante dessa quebra, há um risco de uma corrida por saques lá nos Estados Unidos? Se você pensar na cobertura, digamos assim, ou na forma e na velocidade que os órgãos reguladores se manifestaram, não faz sentido ter uma corrida para outras instituições. Isso daí não faz sentido. Essa corrida, aliás, essa quebra desse banco, ele teve uma característica muito interessante, porque foi uma quebra à moda antiga, né? Que é pelo boca a boca. Então, nós
temos agora meio que um paradoxo aí para a gente conviver. Nós imaginaríamos assim, um banco poderia quebrar por uma operação fraudulenta, algum erro de operações, assim, digamos assim, mais exóticas, e não mais em 2023, pelo velho modelo do boca a boca. Só que isso aconteceu. E, por um outro lado, nós temos o impacto das redes sociais. Então, as redes sociais contribuíram, sim, para a quebra do banco, pela velocidade que você começou a falar que precisava fazer os saques. Levando em consideração esses dois cenários, eu penso ainda que a forma que os Estados Unidos fez para dar um corte, interromper isso, foi mais relevante. Então, não teria um sentido de outras instituições terem o risco. E olhando justamente mais para esse contexto que levou à quebra do banco, o principal fator está mais associado justamente à política macroeconômica do Fed do que a própria situação do banco, professora? Nós temos aí alguns itens para poder amarrar e explicar isso daí. Então, primeira coisa que eu colocaria é que quando você tem um banco que ele é de nicho, ele já apresenta um risco por conta própria. Porque se você tiver um problema naquele segmento da economia, você vai ter um problema com os seus clientes. Então, quando você estrutura um banco onde você vai ter como foco as startups, você tem que, digamos assim, imaginar que esse seja um mercado que não vá sofrer um grande solavanco. E aí entra o segundo ponto. Então, você teve durante a pandemia um crescimento desse segmento. Por um outro lado, o Banco Central reduziu as taxas, então você tem uma decisão interna do banco de querer colocar os seus ativos em títulos do governo americano, que são extremamente seguros, ok? Mas eles tinham uma rentabilidade muito baixa antes da pandemia. E conforme os anos foram se passando, o Banco Central americano saiu, vamos imaginar que de uma forma bem genérica para ficar mais simples, ele sai de 1% a remuneração do título e vai para 5%. O que acontece? Quando o seu cliente, que é uma startup, ele precisa fazer um investimento de longo prazo, porque a maturidade do negócio da startup é de longo prazo. Então, o banco acabou se assentando numa estrutura toda de títulos de longo prazo que mudou a rentabilidade. Então, quando isso daí muda a rentabilidade, você compra uma operação pré-fixada te pagando 1 e aí ela está pagando 5, que você fala, bom, vou começar a resgatar essas operações. Então, você teve um problema do mercado, que esse boom, digamos assim, tech agora, depois da pandemia, começou a diminuir, digamos assim, a fazer um ajuste. Olhem as demissões das grandes empresas relacionadas à tecnologia. Quando uma empresa vai fazer reestruturações e demissões, ela precisa de dinheiro para isso também, começou a fazer os saques, e aí você começou a ter um descasamento. Então, é uma combinação do nicho, somada com as decisões estratégicas do banco e com as mudanças do próprio Fed. Eu também vou colocar uma pimentinha aí no meio do caminho, por favor, que é o recolhimento compulsório, Manuel, porque todos os países trabalham com um percentual dos depósitos à vista que o Banco Central acaba recolhendo para que o banco não empreste tudo. E esse percentual nos Estados Unidos, ele era baixo, mas ele era em torno de 10%. Em 2020, o que o Fed fez? Liberou o recolhimento compulsório e reduziu isso a 0. Ou seja, um banco poderia emprestar todo o valor do depósito do seu cliente. Então, se você fizer um paralelo com o Brasil, a gente até de longe não tem nada a ver com esse cenário. O recolhimento compulsório de depósito à vista no Brasil é 21%. Então, uma outra configuração. E aí é um problema de natureza de política econômica. Isso, porque você fez uma política monetária de expansão, no seguinte sentido, o Banco Central, o Fed falou, eu reduzo o compulsório, isso libera mais dinheiro para os bancos emprestarem, isso aumenta o volume de crédito, gira a economia, a gente está numa pandemia, ok. Só que esta estratégia depois, agora, se comprovou com uma alavancagem maior, em tese até do que deveria ou precisaria. Como é que agora esse novo cenário impacta na definição da taxa de juros pelo Fed?
o Fed sinalizou o seu aumento, né, a última vez da taxa de juros, mas sinalizou um aumento menor, digamos assim, né, numa intensidade menor. Como a inflação americana, ela é como se ela tivesse parado de subir, né? Você pegar o acumulado dos últimos 12 meses, aquele pico dela já passou. Então, na última reunião do Fed, ele disse, olha, eu vou continuar subindo, mas a velocidade, a intensidade vai ser menor, eu vou subir 0,25 pontos percentuais e tudo. Então, agora, como o Fed vai usar o dinheiro dele para poder fazer esse ressarcimento desses depósitos, ele vai ter que sinalizar agora o que vai acontecer. Então agora é quase que aí um jogo de adivinhar o que o Fed vai fazer com a taxa de juros, se ele vai continuar subindo, em que intensidade, ou se de repente ele dá uma estabilizada, ele fala não. Agora, deixa eu parar aqui um tempo, até a próxima reunião eu vou dar uma segurada, vamos manter aqui um viés neutro para a gente ajustar esse volume financeiro que o Fed está usando, né? E essa conta, professora, quem é que paga? De alguma maneira acaba sendo diluída por toda a sociedade americana, o próprio mercado financeiro, os demais bancos e também os correntistas vão acabar pagando a conta dessa quebra? Numa situação ideal, você teria outros bancos incorporando os menores, tá? Como a HSBC compra um braço do Silicon Valley. Então, esse seria o cenário ideal, porque aí o Tesouro fica de fora, o Banco Central entra só como agente regulador e você fatia isso. Isto é comum e acontece nos Estados Unidos, no Brasil, em todos os lugares. Quando o Fed fez o anúncio, já significou que não tinha comprador. Então, na hora que você sinalizou, bom, não tenho comprador, e eu vou ter que resolver isso, no final das contas, se é o Banco Central, quem é o dono do Banco Central? São todos os americanos, né? E quem é o dono do Tesouro? Também são todos os americanos. Então, se é o Banco Central e se é o Tesouro que vai acabar resolvendo, você socializou as perdas. E aí vem o outro ponto que é muito interessante aqui a gente abordar, que é o seguinte: a história de diminuir o tamanho do Estado. Não, o Estado tem que deixar o mercado regula. Mas, a primeira coisa que você faz é correr para o Estado para ele resolver o problema? Então, numa situação, digamos assim, neoliberal, você faria que análise? O Silicon Valley está com problema? Deixa quebrar. Quebra o banco, arrasta todo mundo. Tem um fundo garantidor? Tem, $250 mil para algumas operações, e ele também é fracionado, não vai atender todo mundo, vai atender, pelo contrário, sob a ótica do Silicon Valley, vai atender uma parcela muito pequena, porque os investidores lá têm um volume maior do que isso, e também em algumas situações não se aplica o fundo garantidor para esses clientes. Por que você não deixa quebrar? Porque é função do Estado impedir essa quebradeira sistêmica, digamos assim. Não ia ser como 2008, como a gente até já mencionou. Mas olha que coisa interessante. Então, eu brinco até e falo isso. Eu faço essa analogia. Sabe quando a criança começa a engatinhar? A criança, ela vai engatinhando, ela vai tateando, ela segura num móvel, no outro. O que ela quer? Ela olha para frente, ela quer liberdade, ela quer ser independente, ela quer caminhar. Então, assim você imagina o empresário, o banqueiro, ele quer caminhar, ele quer ser livre. Tropeçou e caiu a criança, o que ela faz? Ela olha para trás e procura o primeiro adulto, abre a boca e berra e pede colo. Tá explicadíssimo, professora. O bom é que ela tem um adulto que tem, digamos, uma estatura considerável para conseguir ajudá-la nessa nova jornada, mas não deixa de ser um paradoxo interessantíssimo, esses ultraliberais recorrendo desesperados ao Estado, ao grande Estado opressor.
Exatamente. Então, assim, eu acho que essa simbologia da criança engatinhando, ela fica muito fácil da gente entender, né? Então, é assim, você é muito liberal até a primeira crise, né? Então, na crise, você... Ai, meu Deus, cadê o Estado para me salvar? E o que é o Estado, se não a representação do somatório de todos os habitantes daquele país com suas cargas tributárias e os seus pesos e tudo, não? Bom, quero te ouvir também sobre os desdobramentos aqui no Brasil. Já dá para dimensionar se terá impactos, professora? Olha, como nós temos uma estrutura diferente, que é essa que eu falei até, do recolhimento compulsório, aliás, eu vou até fazer um comentário aqui específico, que é o seguinte: o Brasil tem, historicamente, uma política de Banco Central mais conservadora, digamos assim, com encaixes técnicos, que é o percentual que o banco tem que ter de capital próprio para cada 100 unidades monetárias que ele empresta, e outras regras que são acordadas no Acordo de Basileia, e o Brasil tem percentuais mais conservadores, ou seja, maiores. Então, é muito importante que as pessoas saibam que a estrutura financeira nossa é muito sólida, é muito bem estruturada, que o sistema financeiro brasileiro e o sistema de pagamentos brasileiro é extremamente eficiente, né? Se a gente puxar aqui um pouquinho na história, em abril de 2002, nós começamos com a experiência da TED, a transferência eletrônica disponível. Ela começou com R$100 mil, que eram os primeiros testes. Você já sabia de 2002 para frente que um dia a gente ia só ter as transferências eletrônicas com as câmaras de compensação, a gente ia matar o DOC. Então, o Brasil tem um sistema extremamente sólido. Então, esse é um ponto que a gente precisa. E por que eu estou colocando isso como algo importante a ser destacado? Porque já está correndo em grupos de WhatsApp vídeos assustadores que as pessoas precisam sacar o seu dinheiro porque os bancos vão quebrar. Então, ou seja, pelo amor de Deus, aproveitar essa nossa conversa aqui, nós precisamos encerrar esses vídeos, assim, que isso daí é algo, assim, isso é uma atrocidade para o sistema. Então, temos um sistema seguro. E outra coisa, nós não temos nenhum banco que seja digital que queiram fazer algum tipo de associação com bancos digitais, que não é o caso nosso, nichados. Nós não temos um banco que tem um tipo de cliente específico. Então, você pode escolher qualquer banco nosso digital. Nós temos N clientes, depósitos à vista de pessoas físicas, pessoas jurídicas. Então, assim, não há nenhuma razão, nem técnica, nem específica, nada que tenha uma contaminação, digamos aqui, com esse assunto. E em relação à política de juros também não afeta ou de alguma maneira pode afetar também as decisões na semana que vem do Copom? Essa alteração, mesmo que com o que está acontecendo no Banco Central, a nossa discussão aqui interna, ela está muito mais centrada na nossa taxa real de juros, que é a Selic descontada do IPCA, né, a Selic descontada da inflação. Essa diferença de taxa real de juros aí que beira os 7%, que é algo muito acima de qualquer outro patamar histórico que nós já tivemos, que foi sempre em torno de 4 a 4,5%. Então, o nosso cenário interno, ele é muito preponderante nessa discussão, mais do que o externo. Então, assim, ia ser muito puxado, digamos assim, se o Banco Central do Brasil agora usasse a questão da economia americana para dizer, vou manter a taxa Selic a 13,75, entendeu? Teria que fazer aí uma certa ginástica, porque nós estamos num nível de esgotamento onde hoje você tem empresários reclamando da taxa de juros, banqueiros reclamando da taxa de juros, economistas de bancos criticando a taxa de juros, né? Não os acadêmicos, mas os de banco. Claro. Então, assim, nós estamos aí numa situação onde uma sinalização do Banco Central, mínima que for, que
a inflação acumulada nos últimos 12 meses está menor, que essa taxa de juros está muito elevada, ela é muito mais condizente com a nossa realidade aqui do momento. E para finalizar, quero te ouvir como é que essa situação reconfigura esse mercado das startups. Está sempre em holofote, tão ultravalorizado, professora. Esses mercados que passam a ser endeusados, eu acredito que esse é um termo aqui que vai cair bem. Quando a gente começa a endeusar alguém, um mercado, você vai perdendo o seu espírito crítico, porque aquele segmento, por exemplo, vai atingindo um patamar literalmente de endeusamento. Aí entra o risco do mecanismo regulatório. Então, a história acaba mostrando o seguinte: depois que arrebenta, você regulamenta de novo. As pressões vão seguindo, com o passar do tempo você vai afrouxando, aí você passa a ter, não igual, a história não é cíclica, as coisas não se repetem na mesma intensidade, nunca você volta ao mesmo ponto, mas organizando apenas o raciocínio. Mesmo que você tenha pressões, depois você passa a ter um outro rearranjo. Então, o que se imagina agora é que também o Banco Central da Califórnia faça a sua meia-culpa, porque faltou regulamentação, sim. Então, quando o Biden diz, nós precisamos identificar os responsáveis, realmente, a sociedade que vai pagar a conta precisa saber em quem vai apontar o dedo. Ah, mas vai ter que apontar o dedo. Lógico que vai ter que apontar o dedo. Então, o que se espera agora é que você reorganize o mecanismo de regulamentação e forneça também um crédito mais criterioso para essas empresas que passam a ter uma maturidade de extremo longo prazo. Precisa mudar a estratégia de captação de recurso. Muito bom te ouvir, professora Carla Bene, economista, professora de MBAs da FGV, gentilmente atendendo mais uma vez aqui a nossa reportagem. Te agradeço, professora. Obrigada a todos e até a próxima. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 15 de março de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para a gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.